Que a relação que nós temos com a internet muda considerando o recorte geracional? É bem óbvio. Se você é jovem, você com certeza já teve que pegar o celular de alguém da sua família para dar uma olhadinha. E aí saiu como o maior técnico em tecnologia só por restaurar as configurações de fábrica. Eu mesma tinha que arrumar constantemente o celular da minha avó porque ela insistia que alguém tinha sumido com o Facebook dela, sendo que só ela usa o próprio celular. E tá tudo bem, porque é assim mesmo. Quando a gente está falando de tecnologia, tudo muda muito rápido. E é claro que a gente se perde com a velocidade que as coisas têm. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Opa, seja muito bem-vindo. Aqui é a Bárbara e você tá no Quadro Verde. Quando eu cheguei na internet, ela já existia. Mas era igual a cidade do interior, sabe? Que existe. Mas ainda era meio mato mesmo. E você? Chegou quando? Você é daqueles que chegou e ainda era meio mato? Ou é daqueles que já nasceu com o celular na mão? Me contem nos comentários que eu quero saber. Correndo o risco de parecer um pouco saudosista, vamos voltar para os primórdios da internet. Uma época em que não existiam influencers, apenas blogueiros e blogueiras. Então vamos rebobinar essa fita e voltar um pouco nessa história. Aquela época em que você entrava na internet e depois saía. Até o fatídico dia em que você entrou e não pôde sair mais. Vamos lembrar de uma época em que a gente entrava em sites e não precisava baixar um aplicativo para cada coisa que precisa resolver. Para explicar mais fácil, você com certeza já entrou na Wikipedia e de lá clicou num link para outro link. E é sobre isso que eu tô falando agora. É isso que a gente chama de WWW, World Wide Web, idealizada por um físico britânico chamado Tim Berners-Lee. Essa ideia surgiu num contexto de Guerra Fria, e a intenção de se compartilhar conhecimento a partir de organizações supranacionais era uma proposta bem disruptiva. Mas sobre ele a gente fala depois, porque, obviamente, não é essa internet em que a gente vive hoje em dia. Quando você acessa a internet, onde você passa a maior parte do seu tempo? Se você está vendo esse vídeo, então provavelmente é em alguma rede social. E é esse o cenário em que a gente vive hoje em dia, sob o domínio das Big Techs. A verdadeira era da privatização das redes. A organização internacional que se sonhava aconteceu, mas não foi só para compartilhar conhecimento, né? Como não é novidade para ninguém, se for para alguma categoria se organizar internacionalmente, é claro que a primeira vai ser o crime. Um exemplo de crime organizado que ganhou muito com a monopolização das redes foi o tráfico humano. E hoje em dia tem até publi. Um caso tomou conta das redes sociais e fez com que muitas jovens, principalmente na faixa dos 18 aos 22 anos, ficassem em alerta sobre propagandas de influenciadores. Criadores de conteúdo com milhões de seguidores fizeram publicidade de uma empresa que está sendo investigada pela Interpol por suspeita de tráfico humano. A empresa Alabug Start, com sede na Rússia, é alvo de denúncias por suspeita de tráfico humano e exploração de trabalho forçado de jovens africanas. O nome do programa, anunciado no Brasil como Start Program, usava o mesmo site da empresa investigada. Segundo o relatório, a divulgação foi feita por influenciadores com milhões de seguidores nas redes sociais, como MC Tami, Caterine Bascoy, Ayla Loures e Isabela Duarte. Depois da repercussão negativa, os vídeos foram apagados e os perfis da empresa desativados. Os anúncios prometiam salários de até $670, passagens, moradia, seguro de saúde e aulas de russo, de forma gratuita. A denúncia ganhou força nas redes sociais após os influenciadores Guga Figueiredo e Jordana Vucetic exporem o caso. A Conferência Internacional de Jornalismo Investigativo já havia relatado casos semelhantes com mulheres africanas, recrutadas com a mesma promessa de emprego e estudo, mas submetidas à exploração em território russo. Sim, algumas influencers acharam de bom tom fazer uma publi para divulgar um suposto intercâmbio para a Rússia exclusivo para mulheres entre 18 e 22 anos. Oi? Se isso não acende pelo menos um alerta na sua cabeça, então eu não sei mais o que funcionaria. Ô galera, isso é burrice ou é falta de caráter? Como se lidar com gente dissimulada já não fosse o suficiente, agora você pode produzir conteúdo lixo para a internet sem nem ter que botar sua cara. Porque hoje dá para fazer isso a um clique. É só fazer com IA. São vários perfis por aí só com conteúdo de inteligência artificial. Para ilustrar, eu vou trazer aqui um caso específico, que eu pessoalmente chamo de pega velho babão. E o que seria isso?
um bando de canais de IA que produzem vídeos de mulheres que nem existem, mas mendigam atenção por aí de um bando de velho babão na internet. Eu tenho 22 anos, sou coletora de lixo e ninguém quer me dar uma curtida só porque eu sou feia e pobre. Eu tenho 20 anos, trabalho na roça, mas ninguém me dá uma curtida só porque sou feia e pobre. Tenho 21 anos, sou 100% natural, mas parece que ninguém me valoriza só porque sou natural, sem maquiagem, silicone, né? Assim, você cria um perfil movimentado e bem engajado. E depois, é só escolher uma maneira de bater a carteira desse bando de otário na internet. Não fica legal, né? Peraí, galera, eu não tô chamando vocês de otário não, tá? A não ser que vocês estejam nesses perfis aí, eu vou ter que reiterar. Aí é otário mesmo. Sabem que o termo é clinker? Clinker? Tem palavra pra isso também. E como bater a carteira? Aí tem várias formas. Você pode fazer isso pela monetização, você pode vender o perfil ou aplicar qualquer esquema da sua preferência. Plataforma não, vem, arrasta pra cima, tigrinho, Beth, arrasta pra cima, o melhor do Guarujá que tá... Então agora que a gente já contextualizou sobre a internet que nós temos hoje em dia, vamos voltar a falar sobre o Tim Berners-Lee e o que ele tem para nos dizer sobre a nossa distopia das redes. Em entrevista para o The Guardian, o Tim Berners discutiu o que acontece quando nós não somos mais apenas o público para essas redes. Somos também o produto. Ou seja, nós não somos mais apenas os consumidores de conteúdo produzido por criadores de conteúdo. Nós somos também o produto com o qual um outro agente, que muitas vezes nos passa desapercebido, lucra com o seu tempo de vida, praticamente a sua alma. E é aqui que você se torna mais valioso, no que a gente chama de economia da atenção. Assim, você se torna um recurso a ser explorado, que sustenta a própria plataforma, através de visualização e veiculação de anúncios. E mesmo com todo tipo de atrocidade que acontece nessas redes, essas corporações financiam e influenciam fortemente pela sua não regulamentação. Mas aí também é claro, se tá fácil para eles lucrarem a rodo com todo tipo de crime, para que eles iam querer mexer nisso? Tanto faz se para isso seja preciso sustentar todo tipo de crime possível. Mas é claro que não é assim que as Big Techs querem tratar esse assunto. Isso elas chamam de censura. Eu acho que essa versão do dicionário não chegou para mim, galera. Hoje em dia parece que censura significa o ato ou efeito de não me deixarem fazer tudo que eu quero. Até porque isso nem é novidade. Na história recente do Brasil, nós já tivemos uma tentativa de regulamentação das Big Techs, que foi o PL das fake news. Caso importante que abriu as portas para alguns políticos se aproximarem dessa galera. Mas além das novas amizades que se formaram, essa ocasião também foi marcada pela atuação incisiva das plataformas, que também impulsionaram conteúdo contra a regulamentação, além de, inclusive, enviarem avisos diretos para os seus usuários. Sobre esse caso, a gente ainda pode falar muito mais, porque assunto é o que não falta. Mas antes disso, eu queria saber qual a sua relação com essas plataformas. Você se lembra da internet antes delas surgirem? Já pensou sobre a regulamentação delas antes? Você chegou até aqui e dividiu o seu tempo de internet comigo e gostou de conversar sobre o assunto? Curte o vídeo e compartilhe com alguém que você acha que vai gostar de passar raiva ou se desesperar com o assunto. E nós nos vemos no próximo vídeo, aqui no Quadro Verde.